Olá, morada acadêmica, como estamos? Semana eu tô com uma virose chata, mas mesmo assim achei importante estar aqui marcando o nosso espaço de micropolítica afetiva. Já é a nossa terceira ou quarta live, né, que se propõe a pensar questões pontuais de uma reeducação afetiva sobre política. Começamos com Elza Soares, uma homenagem aí a uma grande mulher, né, do ponto de vista político, com essa música que é muito representativa, Mulher do Fim do Mundo, né? Então indico também a arte sempre nos renovando. Depois ouçam com atenção, a letra é belíssima. A proposta é fazer agora vídeos um pouco mais curtos, né? Até a pedido dos meus leitores aí e visualizadores, alunos, amigos, né? A gente tem feito lives mais longas, de quase 40 minutos, e a partir dessa semana fazer, até pela minha condição de saúde, algo mais pontual, né? Eu estou usando o livro Brasil em Transe, Bolsonarismo, Nova Direita e Desdemocratização, organizado pela Rosana Pinheiro Machado e Adriano de Freixo. Muito bom livro, até coloquei lá no meu Instagram. São vários artigos, né? E é uma coleção que é bem parecida com o que nós estamos propondo aqui. A coleção se chama Pensar Político, né? Que é pensar exatamente o início dessa transição de democracia, mas também de desdemocratização que nós estamos assistindo, né, com a era do bolsonarismo no Brasil. Então, hoje a ideia será falar um pouquinho sobre o que eu estou chamando de uma genealogia, né, do movimento de ultradireita no Brasil. Tá? O que nós temos que entender, né, gente? Isso é muito importante. Que esse movimento, né, que nós estamos assistindo agora com o Bolsonaro, que é muito maior que ele enquanto figura, né, é um movimento político, cultural, né, um movimento religioso, há de se dizer. Ele nasce, se a gente pegar no Brasil, assim, o primeiro movimento que tem uma característica semelhante foi com o integralismo de Plínio Salgado, né, na década de 20, 30, né, quando até motivado pelos movimentos europeus, né, do próprio positivismo, né, de um certo darwinismo social, né, de olhar para a sociedade como se fosse uma seleção natural e taxar as pessoas em categorias, né? Inclusive surge daí uma grande discussão sobre a questão, inclusive atual, de raça, né? A própria era colonial foi fundada a partir disso. Então a gente tem no Brasil um movimento que é de cunho, inclusive, religioso, né? O integralismo era para integrar este homem a uma nova sociedade. Né? O Plínio Salgado acreditava na força do homem caboclo brasileiro, né? O homem macho, né? O homem que fazia o Brasil funcionar, né? Essa cultura sertaneja do homem forte, né? Quem que fazia parte do movimento integralista eram jovens de classe média alta, com formação, né, inclusive europeia, né, que então estão no Brasil, fruto de uma primeira elite, eu diria, né? E esses jovens se vestem com camisa verde, fazem sinais quase praticamente do nazismo, né? E eles têm esse projeto quase romântico, político nacionalista, né? Que permanece, quer dizer, né? A gente estava conversando, ontem eu estava até conversando com os amigos e a gente tem trocado muitas mensagens, né? Várias figuras emblemáticas, né, ao longo dos tempos tentam recapturar a força do Plínio Salgado dos integralistas brasileiros, né? Então ali você já tem um núcleo conservador do Brasil, né? Que depois se junta também com a própria ideia do tenentismo no Nordeste, né? Essa coisa da casa e senzala que Gilberto Freire tanto nos ajudou a pensar. Quer dizer, são movimentos, e agora nós estamos revivendo esse movimento, quase como um eterno retorno, né? Que aparecem justamente em momentos de crise. Falei disso no outro momento, né? Numa outra live.
e geralmente em momentos em que a população brasileira está buscando se reconhecer com uma identidade. Quem somos, né? Quer dizer, aquele Brasil de 1920, da era do Getúlio Vargas, né? É um país que está se industrializando, então é um país que está se descobrindo, né? Que quer negar a sua fama de vira-lata, né? Brincando um pouco com essa mítica. E aí, na busca por essa identidade, surgem esses grupos populistas nacionalistas muito arraigados, né? A valores como família, né? Essa ideia desse homem puro da elite brasileira, né? Que é o tenente-coronel, né? Taciturno, que tudo resolve, né? Em seu território, né? Então, percebam que por que nós estamos voltando lá atrás para voltar aqui, né? Você vai vendo a revisitação de alguns temas integralistas na história do Brasil, o Enéas, por exemplo, né? Essa figura que também era... É que, óbvio, fica pífio dentro do cenário político, mas é uma reverberação, né? Então surgem em vários momentos da história do Brasil uma revisitação desse movimento integralista, né? Bom, então essa é a primeira coisa que eu gostaria de hoje deixar, né, pra gente pensar. Você, né, eu, as pessoas que estão escolhendo seu voto, que estão pensando, mas por que falam isso do Bolsonaro, né? Por que será que... Tem que entender, gente, que é um jogo muito maior que a própria pessoinha que está ali, não é? De maneira muito emblemática, assumindo todo esse jogo discursivo, uma narrativa política, que tem uma história, né? Então o Bolsonaro não inventou nada, essa ideia que ele é um mito, né? Quer dizer, na verdade ele revisita uma história que começa no Brasil, né? Pós-colônia, que ainda é muito conservador, que carrega muitos valores, né, arcaicos, tá certo? E aí a gente tem um segundo momento, que é historicamente para cá, né, que é o ciclo de manifestações em 2013, de jovens que vão às ruas, de movimentos ditos, né, movimentos de livre acesso, discutindo a questão dos transportes, dos ônibus, e vira um caos. A cidade de São Paulo, me lembro, a gente parou as cidades, né? Parou a cidade por causa dessas manifestações, né? Que misturava várias facções ali ideológicas, né? Então você tinha um pessoal ainda da esquerda, você tinha um pessoal que se dizia de um liberalismo difuso, os anarquistas, né? Os neopunks. Você vai encontrando nessa garotada que sai às ruas em meio depois a um segundo acoplamento de gerações que vem nessas manifestações, né, as jornadas de junho, como ficaram conhecidas aqui no Brasil, né, é uma mistura e vai assumindo, na verdade, esse movimento, né, uma organização que a gente chama de enxame digital, usando o termo do Byung-Chul Han. O enxame digital, ele não tem um núcleo ideológico claro, ele não tem uma organização de liderança clara, ele é difuso, né, no primeiro momento. Portanto, é quase como uma catarse. E as manifestações inicialmente começam com essa aparência, né? Porém, o que nós vamos percebendo, né? E esse texto que eu citei no início da minha fala, ele nos ajuda, né? Havia já um esgotamento do modelo petista naquele momento, com uma crise mundial muito grande, questão do petróleo, a própria índices de corrupção dentro da questão da Petrobras, né? Você tem é óbvio, um governo já do PT enfraquecido naquele momento, né? Uma prolongada crise econômica global por conta das guerras e a própria questão né? Um rearranjo geopolítico, a China entrando, então uma reorganização, né? É uma coisa muito importante se dizer, né? E aí você teria nesse momento esses movimentos que vão para a rua nesse chamamento muito jovem inicial, né? E acabam virando e adotando como chamamento um antipetismo, né? O problema disto, né, é que foi um movimento que quando a gente vai se aproximando para entender quem eram as pessoas que estavam nesse movimento, e assim, né, foi muito interessante o artigo aqui, como ele faz esse levantamento, né? São jovens que vêm, né, de uma família de classe média alta, muitas vezes, é o jovem com uma cultura política muito superficial, né? E aí nós temos o Olavo Carvalho, o Bolsonaro, né?
vários nomes que depois vocês vão passar, todos nós vamos passar a conhecer, né? Então parecia um movimento difuso, mas que não era, né? Que não era. E junto com isso, então, há também, né, o que se chama lá o golpe, né, que é a grande discussão política da atualidade, se houve um golpe com a Dilma. Fato é, e a minha fala vai terminando nesse momento para deixar as reflexões, né, que essa genealogia da ultradireita no Brasil, ela tem uma história demarcada. Então, quando o Bolsonaro ele assume essa força que ele assume como se fosse um mito, né? Que pobre país que tem um mito com essa característica, mas vamos lá, né? Quer dizer, mitos, vamos estudar a história grega e fica mais, talvez, interessante discutir isso, né? É grotesco, a se dizer, né? O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, né? Essa agenda que o Bolsonaro está carregando, ela não se dá de repente, ele inventou isso do nada, né? Não é porque ele é um bom homem de Cristo. Me desculpem, né? Vamos ser aqui realistas e contextualizados, tá certo? Então, primeira pergunta, quando você vai justamente escolher, né, um candidato que carrega uma bandeira tão demarcada como essa, é entender de que história nós estamos falando. E que país é esse? Que reforma cultural de valores é essa que ele quer implementar? Sempre a partir de um discurso do ódio, da negação. Isso é muito interessante, né? O discurso da ultradireita conservadora, que alguns chamam até de fascista, é um discurso sempre da negativa. É daquilo que eu não tive e quero ter. O Gessé Souza, que depois vou gravar um outro também momento falando da obra do Gessé, que é um sociólogo da Universidade Federal do ABC, não é? Ele fala uma coisa muito interessante, que eu já aqui apontei. Essa é uma geração que vem de uma classe média baixa, muitos agora, né, que estão sustentando esse discurso, essa narrativa da ultradireita, que não identificam os multideterminantes como chegaram lá, se colocam nesse lugar de alto liberalismo. Então eu consegui porque eu acredito em Deus, eu consegui porque eu sou persistente, né? Então é uma classe média baixa que tem essa percepção do real, né? Aliás, de onde o Bolsonaro vem? O Bolsonaro vem da cidade do interior de São Paulo, né? De uma classe média baixa, falando como um homem dessa classe, se comportando como... E aí ele ocasiona, até psicanaliticamente, quase um fenômeno de massa, né? Porque há uma identificação imediata dessa classe social baixa que foi construída, né, nas políticas públicas dos governos do PT, por exemplo. E esse é o maior paradoxo que existe, né? Então, como é que, de repente, essa classe social, ela se identificou com esse líder, né, que em si é o próprio protótipo desse liberalismo, né, superficial, pouco trabalhado, inclusive culturalmente, né? Você tem, na história do país, conservadores que tiveram uma riqueza e um posicionamento cultural, ético-político muito melhor e muito mais colocado, né? E a pergunta que se faz agora com o bolsonarismo é a mesma. Quem somos nós? Essa nação brasileira não é essa nação depravada, degradada, né? Essa sociedade, né, que mata criancinhas, como diz a Damares ontem, né? Não é essa sociedade, não, né? A mulher que edifica a família, como disse a senhora primeira-dama, né? Então, esses valores, né, eles estão sendo recopiados de um tempo antigo, que está no Mussolini, que está né, lá no Hitler, tá certo? Que está agora na Hungria, que está na Itália agora com essa nova primeira-ministra. Então é um momento mundial de fragilidade de identidades nacionais. É isso que nós temos que entender. Então nós temos que fazer o quê, Fabiana? No meu entender, se fortalecer enquanto identidade plural de um país plural, conhecer a sua história, aprender, se distanciar, essa coisa muito mítica que se mergulha, né? Essa coisa messiânica, isso vale para o Lula também, né? É muito perigosa. Nós temos que nos politizar em micropolíticas. Aqui, ó, né? Converse com seu vizinho, com seu colega na escola, na universidade, repense. Vai estudar também a história da esquerda, por exemplo. Próxima live falarei um pouco de um vídeo que eu assisti do Deleuze, formidável, ele falando o que é esquerda e o que é direita na visão dele. Bom, acho que para hoje é isso. Eu queria deixar esse pensamento genealógico da ultradireita no Brasil, para vocês entenderem essa movimentação histórica, tá?
Peço desculpas, não estou no meu melhor momento aqui, estou com a minha faringite aqui atacada, né, a sinusite, uma virose forte, mas eu não podia ficar também, aproveitar o feriado para poder contribuir com vocês em mais um Micropolítica Afetiva. E é isso, aproveitem o dia, como sempre, que isso faz parte da vida, aliás, é a vida, né? O melhor da vida é o prazer em estarmos juntos. Até a próxima, gente.